que o Brax falou ontem, assim, que bom que ele falou, mas era o que a gente já vinha projetando aqui. Quando a gente citou o caso do interesse no Thiago Mendes, que foi noticiado pelo Guilherme Frossá, a gente falou, eu não tenho informação, mas se vier, vai ser o tipo de contratação que o Atlético pode fazer. Que é o quê? Jogador que está sem contrato, o Atlético não vai gastar dinheiro para tirar nenhum jogador de time. O Atlético hoje não tem essa condição de fazer isso. Então, e nem de aumentar absurdamente a folha salarial. Né? É isso. Então ontem, até abrindo aqui aspas para o Paulo Brax, ele falou, gente, projetando essa janela, vai ser uma janela difícil para o Atlético. Temos uma limitação de orçamento e a gente vai trabalhar com a responsabilidade financeira do que for autorizado fazer. A comissão técnica está ciente disso, mas a gente não vai deixar de fazer o possível para evoluir, para subir o andar e continuar sendo bastante competitivo, como estamos sendo desde o início do ano. Aí fecha aspas para o Brax. O grande ponto é, subir o nível, o Atlético pode subir de forma tranquila, porque se você contratar hoje um primeiro volante, você vai subir o nível, porque você não tem nenhum. Então, e é uma necessidade gigantesca nesse elenco do Atlético, né? O Cuca fala muito sobre isso. A gente sabe que o Cuca quer pelo menos duas peças no meio campo. Não sei se realmente vão chegar essas peças. Hoje o Igor Assunção, lá da 98, ele citou de um possível interesse do Atlético no zagueiro Rafael Tolói, 34 anos, pode ser confirma pra gente aí, 34 anos, jogador que passou as últimas 8 ou 9 temporadas lá na Atalanta, foi muito bem, né? Até se naturalizou italiano, disputou a Euro em 2020. Defendeu a seleção italiana, é um cara que cresceu muito lá no futebol italiano, mas que não renovou o seu contrato com a Atalanta e vai ficar disponível aí também no mercado, pode ser uma outra possibilidade, já que o Atlético também entende que tem essa necessidade de contratar mais um zagueiro. O ponto tem necessidade de contratar mais um zagueiro, e aí quando você tem, é por isso que a gente cobra tanto se você ser mais assertivo, né? Quando você não tem tanto dinheiro para gastar. Cara, o Vitor Hugo foi contratado, o Cuca fala que... Não, calma aí, você acha que tem necessidade de contratar mais zagueiro? Eu acho que sim. Porque, mas assim, o motivo pelo qual é que eu não tenho tanta confiança no Vitor Hugo, Popó. Eu acho que o Atlético precisa de um primeiro reserva imediato, o que não tem hoje no elenco. Eu não conto mais com o Igor Rabelo, aí sou eu que tô falando, tá? Eu não gosto muito do Igor Rabelo. Acho que o Ivan Roman já deu claras demonstrações que ainda não está pronto pro nível de disputa do futebol brasileiro. Acho que é um cara que precisa ser trabalhado, ele tem qualidade sim, mas ele precisa ser trabalhado, e aí acho que é um jogador pensando para um futuro, não pensando para agora. O Rômulo é um cara que eu gosto dele. Eu acho que o Tolói, por exemplo, se é um caso de que se concretiza, se ele chega, eu acho que ele inclusive chega a titular, tá? Eu acho que ele tira o Júnior Alves. Depois você olha pra gente, o Tolói acho que ele joga mais pelo lado direito, né? Esse que é o grande problema, que é onde joga o Lianco. Você vai ter que ajustar essa zaga do Atlético, né? Pra ele jogar com o Lianco, mas... É um bom nome, um cara que jogou muito bem no futebol italiano. Mas assim, é um nome que, né? Cara, o Atlético hoje ele tem que focar no primeiro volante, Luiz. Você concorda? Claro, é a maior necessidade desse time. E assim, o Paulo Brax... Eu ia pelo lado direito. Mais pelo lado direito, né, então. O Paulo Brax, gente, ele não falou que o Atlético não vai contratar. Ele só falou que não vai ter muito dinheiro. Então assim, cara, o nível de jogadores que devem chegar ao Atlético, talvez... Ou vão ser jogadores que vão chegar de graça, ou jogadores que não são tão conhecidos no mercado. Então, vamos aguardar isso aí para a gente poder tentar entender um pouquinho mais de como vão ser essas contratações, se elas vão acontecer e como serão as contratações do Atlético. Agora é importante dizer, nesse sentido, eu espero que o Atlético realmente contrate pelo menos um primeiro volante. Você não pode ficar um ano inteiro sem um jogador da função no... Caramba, chegou R$50. Um jogador da função no elenco. E aí, nesse sentido, o Dudu, já falei, acho uma boa contratação. Acho que é um cara que estava aí no mercado, disponível, e você faz um jogador que já jogou muita bola, você tem que recuperar, mas é um cara que tem um potencial muito grande. Agora, você tinha outros setores mais carentes nesse grupo. Porque no ataque você já tinha contratado, por exemplo, o Júnior Santos, que ainda não jogou direito. O Rony, o Coelho, mas volante não contratou um jogador ali ainda. Então... vamos esperar aí para ver o que o Atlético vai fazer nessa janela de mercado. Eu entendo essa fala do Brax, assim, eu acho que é fundamental, primeiro, ele se expor a falar, né? Porque já que os donos não estão com essa disponibilidade ou não querem, ou enfim, não é interessante para eles se exporem assim. O CSO, né,
Chief Sports Officer lá aparecer e falar, eu acho que é fundamental. Então eu acho justo que ele faça isso. E, cara, o ajuste de expectativa, e para mim a palavra é essa, ajuste de expectativa para mim é fundamental. Tá? Para mim, quando ele faz isso, ele chega para a torcida e fala assim, olha, reconhecemos que é necessário, e de fato é necessário, mas a gente precisa que vocês reconheçam que nossa situação é difícil. É isso que é importante. Trazer a verdade é sempre um bom caminho. É sempre um bom caminho. Porque o que pega agora é que a gente pode discutir por que essa é a verdade do Atlético. Por que a verdade do Atlético hoje é ser um time que não consegue fazer investimentos, não consegue colocar dinheiro em caixa, não consegue pagar suas contas, tem a dívida aumentando. Agora a discussão passa a ser essa. A gente tira a discussão de, olha, talvez, tá gastando mal no futebol, tá não sei o quê, por que fez essa opção, por que fez aquilo Peraí, por que os donos, os bilionários, os caras do aporte, os caras da compra, não estão resolvendo situações que foram prometidas e que precisam ser resolvidas para que o time volte a ser muito forte em termos de bastidores de mercado, por exemplo? Não estou falando nem de time de competição, não, porque eu ainda acho que o Atlético tem um bom time, tá? Eu ainda acho que o Atlético tem um bom time. Mas tem coisas ali de bastidores que precisam ser resolvidas. Que esses caras precisam ser cobrados. E aí, quando o Brax aparece e dá uma declaração dessa, eu acho que ele é muito feliz. Ele é muito feliz em dar uma declaração dessa. Isso mostra que realmente, talvez as expectativas que o Cuca tinha em relação a mercado não sejam atendidas. Todas. Talvez não, né? não vai, ele fala. Todas, pelo menos. Algumas vão ser, a gente sabe. O Atlético não vai passar em branco dessa janela. Pelo menos o primeiro volante a gente tem certeza que vem. Né? Mas o resto, o que o Cuca vinha pedindo, para resolver o problema do meu elenco é curto, os meus reservas são muito abaixo dos meus titulares, isso não se resolve agora.